paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos na lição de número 8, onde nós vamos estudar sobre praticando a gratidão, nessa lição do quarto trimestre da CPAD em 2023 da classe dos pré-adolescentes. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, se inscreve no canal ou no Spotify, fica à vontade para poder nos acompanhar. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também, como você já sabe, e é claro que eu vou ter o prazer de te receber por aqui também. Então vamos deixar de conversa e vamos então para o nosso momento de leitura bíblica, esperando que Deus em Cristo confirme a palavra também no teu coração. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Chegamos hoje, então, na lição de número 8 do quarto trimestre da CPAD em 2023 da classe dos pré-adolescentes. Nesse trimestre, estamos trabalhando sobre preservando os valores cristãos. Tema da aula de hoje, praticando a gratidão. Vale muito a pena você observar esse tema e, ao mesmo tempo, também apresentar as leituras bíblicas que a própria lição já oferece para você. A primeira leitura bíblica se localiza em Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. E também muito importante e relevante também fazermos a leitura do que a Bíblia diz, que se localiza na primeira carta à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, junto com os teus alunos. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, sempre às 18 horas, tá? No YouTube, onde você pode ficar à vontade para estudar com a gente. Toda sexta-feira é o encontro marcado da classe dos pré-adolescentes, onde você pode ter acesso ao nosso material e estudar conosco a palavra de Deus também. E que Deus te abençoe em nome de Jesus através dessa ministração. Quando nós estudamos sobre a obra da salvação realizada por intermédio do ministério de Jesus, compreendendo então toda essa obra de forma teológica e sistemática, entendemos então o princípio da gratidão. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, aprendemos que o povo de Deus, os próprios patriarcas, o povo de Israel, aprendeu sobre esse processo da gratidão. E claro, quando o povo se desviava desse processo, agia de forma ingrata, injusta, esse povo também sofria as consequências desse abandono da presença de Deus. O processo da salvação, ele é demonstrado mediante a graça de Deus. Quando nós analisamos Efésios capítulo 1, versículo 4, está escrito que a salvação foi estabelecida por Deus, pela Santíssima Trindade, antes mesmo da criação de todo o mundo. Quando nós olhamos para esse processo, entendemos que o Pai executa essa visão do plano, o próprio Jesus ele realiza esse plano e o próprio Espírito Santo trabalha através desse plano, nos ajudando a ter o conhecimento de Deus através do arrependimento e conversão em Cristo Jesus. Outro detalhe também, quando você analisa as páginas do Antigo Testamento, você percebe o princípio da gratidão presente então na vida dos patriarcas, presente na vida dos profetas, presente na vida do sacerdócio, presente também na vida de Israel. O princípio da gratidão demonstra então um processo de adoração a Deus. Quando nós adoramos a Deus, adoramos porque nós somos gratos a Ele. O princípio da gratidão é também essa maneira de nos relacionarmos com Deus. É a maneira de demonstrar, então, a nossa gratidão, ou seja, a nossa adoração a Deus nesse ministério que é tão relevante. Quando a nação de Israel se afastava do Senhor, ou quando um profeta se afastava do Senhor, ou quando um patriarca não exercia o princípio da gratidão, esse princípio, então, demonstrava para a vida dessas pessoas que ali estava um vínculo com relacionamento com Deus. O afastamento desse vínculo demonstra, então, essa visão de que as pessoas se afastavam de Deus, se afastavam do princípio da adoração.
No Antigo Testamento, o princípio da gratidão também era demonstrado a partir da adoração oferecida por intermédio dos altares nos sacrifícios, a adoração oferecida no tabernáculo, a adoração oferecida também no templo. No Novo Testamento, nós entendemos a partir da ótica de Jesus que o princípio da gratidão está muito interligado também ao processo da salvação em Cristo. Somos gratos a Deus porque Cristo nos amou, porque Cristo nos lavou, nos redimiu. Olhando para a teologia paulina, especialmente essa tentativa de Paulo de sistematizar a eclesiologia, a doutrina da igreja, Paulo descreve então esse princípio de adoração a Deus. Paulo faz questão de dizer que nós estávamos cegos por causa do nosso pecado, afastados de Deus. Romanos 3:23. Nós merecíamos a morte. Romanos 6:23. Paulo também descreve que em nossos pecados nós estávamos mortos. Lá na carta aos Efésios, no capítulo 1, capítulo 2 também ele vai descrever isso. Mas Deus em sua graça nos amou. E por causa disso, nós devemos então ser gratos. Paulo ainda sistematiza dizendo que a nossa gratidão agora é manifestada mediante a nossa fé. Ou seja, a maneira que nós servimos a Deus em nossas atitudes. Tiago, escrevendo sobre esse mesmo tema, na Epístola de Tiago, Tiago faz questão de dizer, a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, se você se diz uma pessoa cristã e não exerce o princípio da gratidão, da adoração nesse teu ministério, você tem uma fé morta. E a gratidão está interligada naquilo que fazemos, naquilo que realizamos. Eu perdoo porque eu fui perdoado, isso é gratidão. Eu abençoo alguém porque eu fui abençoado, isso é gratidão. Então, um coração grato é um coração que coloca Deus em primeiro lugar. E eu espero muito que Deus possa te dar sabedoria na ministração dessa aula de hoje. E é claro, você que está chegando por aqui, por gentileza, coloca de onde você está me assistindo. Você que já é aluno, faça isso também. Coloque qual o nome da tua cidade, da igreja que você congrega, quem é teu pastor, você é ovelha. Então aproveita e comenta aqui com a gente, que Deus abençoe você. O primeiro ponto da lição trata então sobre o seguinte argumento: a gratidão a Deus por sua bondade. A bondade de Deus é espetacular. Deus é tão bom que em sua multiforme graça decidiu criar o universo, criar você e por sua vontade, pela vontade dele, ele decidiu então nos amar primeiro. O amor de Deus é tão grande que ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar, ou seja, tomar o nosso lugar. E através da justificação em Cristo, agora nós somos nova criatura em Jesus por intermédio da fé. Você pode ler o próprio texto de João 3,16, João 3,3, João 3,6, que vai confirmar a respeito do amor de Deus e o processo do novo nascimento. É claro que o primeiro subtópico, então, trata sobre o seguinte argumento: Deus cuida de cada detalhe na nossa vida. Quando observamos a palavra, aprendemos então por intermédio das Escrituras que Deus cuida de cada detalhe na nossa caminhada cristã. Cada detalhe já foi estabelecido por Deus. É claro que Deus também cuida de cada detalhe, até mesmo da pessoa que não é cristã. E é importante frisar isso aqui, porque o amor de Deus é tão grande, tão constante, que ele também alcança aqueles que estão perdidos, por intermédio da fé, por obra do novo nascimento, envolvidos-se aí com o Espírito Santo de Deus. Então, uma pessoa que não é cristã também experimenta essa bondade de Deus, tendo a oportunidade, então, de conhecer o Salvador, que é Jesus, assim como eu e você, como nós experimentamos. Paulo faz questão de dizer que nós estávamos cegos e mortos na nossa vida passada, mas por intermédio da graça de Deus nós fomos alcançados. Isso é bondade de Deus, isso é um detalhe de Deus. Agora, quando você aceita Cristo, você pode ler o texto de Efésios 2, 8 e 9, você vai perceber que isso vem da parte de Deus e não de nós mesmos. Isso também é manifestação da graça de Deus. É claro que na graça de Deus existe a graça preveniente, é a habilitação da parte de Deus em nosso coração, por vontade de Deus,
para que possamos então ter a oportunidade, através do livre-arbítrio, de escolher a Jesus por causa da bondade de Deus. Então, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, temos a oportunidade, então, de experimentar essa graça e essa bondade de Deus. Deus cuida de você. Independente das dificuldades que você enfrenta, independente das lutas, Deus cuida de você. Ser cristão não te livra dos desafios, dos problemas, das dificuldades, das lutas diárias. Mas ser cristão é reconhecer a bondade de Deus, o amor de Deus, mesmo diante de todas essas dificuldades da vida. E é claro que isso também manifesta a bondade de Deus. A maior revelação da bondade de Deus está na pessoa de Jesus, que se encarna, morre por nós no Calvário, ressuscita e ainda faz uma promessa. E uma promessa poderosa para aqueles que, por meio da fé, acreditassem na mensagem do reino, acreditassem na obra da salvação, que um dia ele retornaria para buscar a sua igreja. Avançando, espero estar ajudando você. O segundo subtópico deste primeiro ponto trata agora sobre outro argumento. Servir a Deus também é uma forma de gratidão. No Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 15 a 18, nós encontramos uma grande revelação de um dos leprosos que agradece a Jesus pela sua cura. A própria Bíblia faz questão de relatar a respeito de 10 leprosos que são curados, apenas um retorna para agradecer. O princípio da gratidão é destacado por Jesus. Ter um coração grato também é servir a Deus. Nós recebemos tantas bênçãos da parte do Senhor, da parte de Deus, como a nossa família, a salvação, aquilo que Deus tem proporcionado a nós, as portas abertas, e nos esquecemos de ser gratos a Deus pelos livramentos, pelas bênçãos que Deus tem nos dado. A nossa geração é uma geração influenciada do pedir, mas não do agradecer. Como nós precisamos aprender a respeito da gratidão. O princípio da gratidão anda interligado com o princípio da honra. Quando nós somos gratos a Deus, somos gratos também aos nossos irmãos e honramos aos mesmos que nos ajudam no dia a dia dentro da igreja. Nós também precisamos demonstrar a nossa gratidão no serviço, nas nossas atitudes diárias, no servir na igreja, na escola, no trabalho, exercendo esse ministério. Quando olhamos para a palavra, entendemos que o serviço dedicado à obra do Senhor também deve ser realizado como uma forma de adoração, de gratidão a Deus. A gratidão está interligada com a adoração. A verdadeira e genuína adoração aponta para a pessoa de Jesus, para a obra de Jesus, para o ministério de Jesus e que você também possa experimentar essa salvação em Cristo. E avançando, espero estar ajudando você. Se você pode, por gentileza, envie essa aula para mais alguém, ser edificado em Jesus, ou compartilhe aí nas tuas redes sociais. Isso me ajuda muito também. O primeiro ponto trata sobre a gratidão como parte dessa bondade de Deus, e o segundo trata agora sobre o seguinte argumento, sendo grato agora às pessoas. No primeiro nós entendemos a ser gratos dessa forma vertical. Agora nós vamos aprender a ser gratos na forma horizontal. Homem a homem, mulher a mulher, pessoa a pessoa, irmão a irmã, para que em Cristo então possamos crescer juntos. A partir da literatura bíblica, descobrimos então esse princípio de sermos gratos também aos nossos irmãos. Ou seja, interligado ao princípio da gratidão, que se refere na versão vertical, homem e Deus como adoração, nós entendemos agora, na versão horizontal, o princípio de honrar a Deus, honrando também o nosso próximo, agradecendo de forma genuína e gentil as pessoas. Quando me refiro à gratidão pessoa a pessoa, não estou dizendo que você irá adorar a pessoa. Não funciona assim. O princípio da gratidão entre homem e Deus é adoração. Já o princípio da gratidão entre homem ou pessoa a pessoa está interligado com o princípio da honra, de reconhecer o trabalho, de reconhecer o ministério,
a ação realizada. E isso também nos dá o entendimento que nós precisamos melhorar no nosso dia a dia, nas nossas atitudes cristãs, convivendo uns com os outros. O primeiro subtópico, então, trabalha agora sobre o seguinte argumento: Tabita, um exemplo de gratidão. Neste primeiro subtópico do segundo ponto, encontramos a passagem bíblica de Atos 9, especialmente 9:40, onde nós vamos encontrar uma serva de Deus conhecida como Tabita. Algumas pessoas acreditam que essa mesma Tabita pode ter sido ressuscitada por Jesus no Novo Testamento. Só que isso são linhas de pensamento. Não podemos confirmar a respeito desse fato. Essa Tabita citada agora em Atos, capítulo 9, versículo 40, é apelidada pela igreja como Dorcas. E dentro da palavra de Deus, você vai perceber que Dorcas tinha então um exercício ministerial tremendo. Ela é conhecida como discípula de Jesus. É a primeira pessoa citada no Novo Testamento de forma clara como uma discípula de Jesus. E como o seu ministério era exercido? Ela exercia o seu ministério cuidando das viúvas e pessoas idosas que faziam parte da igreja. E o seu ministério era exercido com a agulha na mão. Quando você lê Atos 9, versículo 40, você percebe que ela adoece, chega a morrer, e as viúvas, mulheres idosas, vão à procura de Pedro e demonstram agora, como forma de gratidão, o que aquela menina fazia, pedindo para que Pedro orasse por ela e para que Deus então pudesse realizar um grande milagre. Olha o princípio da gratidão aqui, onde as pessoas acreditam que Deus pode realizar um milagre por uma menina que servia a Deus de forma muito clara. Essas irmãs idosas se preocupavam com ela ao ponto agora de oferecer a sua gratidão crendo no milagre. Então, nós aprendemos pelas Escrituras que o exercício da fé também é uma demonstração de gratidão. Quando você intercede por alguém, você está sendo grato. Quando você torce por alguém, você está sendo grato, grata. Quando você, então, acredita no potencial do outro e crendo que Deus pode realizar um grande milagre, você está sendo grato e grata. Especialmente nessa geração que nós vivemos, onde as pessoas participam de uma grande competição profissional, ministerial também, mas nós precisamos entender que torcer pelo próximo, apoiar e acreditar, orando por essas pessoas, também é uma manifestação do exercício da gratidão e Deus se agrada disso. Como nós também precisamos aprender esse princípio e apresentar esse princípio para os nossos alunos também. Avançando agora, vamos para o segundo subtópico do segundo ponto, que trata sobre o argumento: a gratidão às pessoas deve também ser demonstrada. Uma demonstração relevante que a própria lição traz para a gente no seu texto, e eu achei isso muito interessante, é que nós também precisamos demonstrar a nossa gratidão às pessoas que estão à nossa volta. Nós temos aquela cultura de não agradecer, não elogiar, não parabenizar as pessoas, porque pensamos que se fizermos isso, estamos roubando a glória de Deus. E não funciona assim. Quando você elogia um irmão, uma irmã que está exercendo seu ministério, que ministrou uma palavra de forma poderosa que edificou a igreja, você está sendo grato. Agora, quando a pessoa recebe esse elogio e se ela tributa esse elogio a Deus, agradecendo a Deus por aquela oportunidade, ela está fazendo da forma correta. Se ela coloca isso no seu coração, aí ela está cometendo um equívoco. Precisamos aprender a ser gratos e gratas às pessoas que estão à nossa volta, que nos ajudam no nosso crescimento educacional, pessoas que se dedicam, que gastam tempo com o discipulado. Precisamos parabenizar os professores da Escola Bíblica Dominical que se dedicam ao ensino da palavra para edificar vidas na IBD. Também precisamos agradecer a Deus e sermos gratos por pessoas que tiram períodos de oração por você, como as nossas irmãs do círculo de oração. Então, ser gratos e reconhecer o que o outro faz também é relevante. É uma demonstração de honra, de respeito, de cordialidade com as pessoas.
precisamos também valorizar o outro. E valorizando o outro, aprendemos uma cultura do cuidado na própria igreja local, e essa cultura do cuidado também agradece de forma muito prática essa ação de Deus no nosso coração. Para fechar a aula, o terceiro e último ponto vai tratar agora sobre o seguinte argumento: lidando agora com a ingratidão. Falamos sobre a gratidão. Vamos lidar agora com a ingratidão, que também é demonstrada na Bíblia como algo que desagrada a Deus. A ingratidão é algo terrível, adoecedor e prejudica também a tua vida espiritual, além de ser algo que desagrada a Deus, visto como pecado. Um coração ingrato não reconhece o serviço do outro. Um coração ingrato não reconhece a obra da salvação. No Antigo Testamento, nós temos diversos relatos da ingratidão do povo de Israel. Quando o povo agia de forma ingrata, rejeitando o Senhor, literalmente, o juízo e a situação dessas demonstrações de ingratidão levavam as pessoas para distante de Deus e havia muito sofrimento. Você vai perceber os profetas sendo levantados por Deus, demonstrando a ingratidão de Israel, a ingratidão dos líderes políticos daquele período. Nós também precisamos aprender a não sermos ingratos no nosso tempo, não sermos ingratos às pessoas que estão à nossa volta, não sermos ingratos a Deus. E o primeiro subtópico do terceiro ponto trata sobre essa demonstração, que a ingratidão ela é a falta de amor. A ingratidão é a falta de amor. O amor de Deus já foi demonstrado nas Escrituras por intermédio da salvação. Então, ser ingrato é uma pessoa que está ausente dessa essência do amor nas suas atitudes, e nessas atitudes, então, essa pessoa não reconhece o trabalho do próximo e nem reconhece o plano e amor de Deus. Um coração ingrato desagrada a Deus. Um coração ingrato é adoecedor. Pessoas ingratas se colocam especialmente na posição de serem superiores àqueles que estão à sua volta. Pessoas ingratas não criam relacionamentos. Pessoas ingratas trabalham contra aquela perspectiva de honrar o próximo. E pela Escritura nós precisamos aprender que o princípio do amor ele é fundamental, porque Deus é amor. Então, se eu demonstro a minha gratidão, eu estou demonstrando o amor de Deus também nas minhas atitudes. Quando eu rejeito essa gratidão, quando eu rejeito essa demonstração, eu estou fugindo do plano de Deus. Por isso, precisamos tomar cuidado com isso também nas nossas atitudes. Em último lugar, como segundo subtópico do terceiro ponto, nós vamos aprender agora sobre outro argumento. Os cristãos são alvos também da ingratidão. A pessoa cristã, ela deve ser então uma pessoa grata a Deus, grata ao próximo, no seu exercício diário da sua fé em Cristo. Isso leva então para o caminho da maturidade cristã que abordamos na aula passada. Quando a pessoa cristã se coloca no caminho da ingratidão, ela está tirando do seu coração o princípio do amor de Deus. Daí a necessidade de entendermos que o amor de Deus ele também é relevante em nós e ele opera em nós, em nosso coração. Você, como cristão, deve trabalhar não esperando a recompensa de alguém aqui. Deve exercer esse ministério trabalhando para ajudar o outro, não esperando elogios. Mas quando você recebe especialmente a gratidão, recebe o elogio do serviço e da obra que você faz, isso demonstra que o teu coração deve ser então impulsionado a colocar esse propósito diante de Deus, colocar aquele princípio da gratidão e a honra para o Senhor. E te ensina agora a servir a Deus em todo o coração. Quando você puxa isso para si, você está roubando a glória de Deus e isso é adoecedor e prejudicial para você. Então espero que Deus em Cristo tenha colocado essa palavra no teu coração. Para concluir, a lição destaca que praticar a gratidão, até em ocasiões difíceis, te ajuda agora a amadurecer na fé e honrar a Deus em todo o tempo. E que Deus então coloque isso na tua alma, em nome de Jesus.
E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, e se você pode, por gentileza, deixa aqui teu comentário, coloca de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. Que Deus abençoe você através de Cristo. Não se esquece que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal no YouTube e no Spotify. E lembra também, seguir a gente nas nossas redes sociais, no meu Instagram, @JandersonNascimento ou @FacilitaEBD. Postamos as lições sempre às 18 horas aqui para você. E eu espero que Deus em Cristo possa te abençoar de uma forma profunda e poderosa em Jesus. Agora eu vou orar por você, para que Deus coloque em você um coração grato e possa exercer o teu ministério na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, em nome de Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigado por tua presença. Te agradecemos, Senhor, porque tu és bom e o Senhor tem colocado em nós um coração grato, um princípio de adoração ao Senhor. Agora, Senhor, eu peço ao teu filho e à tua filha que precisa desse coração também. Que o Senhor possa abençoá-los de uma forma poderosa através dessa ministração na Escola Bíblica Dominical, onde eles fazem parte em suas igrejas locais. Deus querido, eu te agradeço, te louvo, Pai, por essa ministração, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Você precisa desse material, é da editora CPAD, vai te ajudar muito durante esse trimestre, compreendendo um pouco mais sobre a obra da salvação em Cristo, a nossa maturidade cristã, a própria teologia sistemática pentecostal pode te ajudar muito também, entendendo aí a obra da salvação em nós. Da editora CPAD, você encontra ambos os textos no site da editora CPAD. Eu te aguardo por aqui na próxima sexta-feira, gente boa, onde nós vamos estudar a lição de número 9, já caminhando aí quase para o final desse trimestre, onde nós vamos aprender a lidar com a timidez. Que Deus abençoe você. Até a próxima sexta-feira, às 18 horas, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.